para você de casa! É com muita alegria que eu dou a seguinte notícia: o Ultracão está no ar. É isso aí, Panda, solta os cachorros porque hoje o programa está muito polêmico. Vai bombar, porque nós vamos falar sobre a leishmaniose. E para quem não conhece, né, a leishmaniose é uma doença transmitida pelo popularmente conhecido como mosquito palha. O inseto pica o animal, um cão, por exemplo, o cão fica contaminado, né? Ele se torna um vetor da doença, e se outro inseto picar este cachorro e picar depois o ser humano pode então ser portador da leishmaniose. Bom, e para participar aqui do programa de hoje, nós temos a presença do Dr. Rogério Gonçalves, que é advogado, ele abraça a causa animal, né? E também o Mauro Bertolino. Mauro Bertolino trabalha aqui com a gente, ele é editor dos programas da Ultrafarma e hoje ele trocou de lado. Saiu de trás das câmeras para sentar aqui ao meu lado para contar a história dele. O Mauro tem uma cachorrinha, né? A Babi, que está no interior de São Paulo, cidade de Tupã. Babi, ela tem leishmaniose, né? Enfim, é uma história longa e quem vai contar é o Mauro. Bom, primeiro eu vou agradecer aqui, muito obrigada pela presença de vocês, mas vamos lá, bora que o assunto é longo hoje. Bom, vamos lá, a longa história, né? Na verdade, virou um drama familiar, né? Porque o animal é parte da nossa família, né? Claro. Então, quando acontece qualquer coisa dessa daí, abala a família inteira, né? Sim. Ainda mais se tem criança ainda no meio, porque a coisa piora. Então, vamos lá. A cachorra, ela estava doentinha assim, não comia. Quantos anos tem a Babi? Vai fazer 7 anos. 7 anos, tá. E não comia e tal, decidimos levar no veterinário. O veterinário lá suspeitou de leishmaniose e pediu exame de sangue. Ligaram pra gente da vigilância sanitária, falando que eles iam vir buscar o cachorro para sacrificar. Aí começou aquela confusão na casa, né? Não pode e tal. Fomos nos informar o que era leishmaniose, né? E descobrimos que aqui no Brasil, realmente, o cachorro que é portador é indicado para fazer o sacrifício dele, né? Pois é o único país que não tem o tratamento adequado, o tratamento que os animais têm direito, né? Tem por direito. Mas antes de conversar com o Dr. Rogério, que é quem melhor do que ele, né, para falar sobre lei, nós vamos assistir um VT para ver então o que é a tal da leishmaniose. Solta o VT, Pernambuco. Conhecida como calazar, a leishmaniose é uma doença grave e que pode levar à morte, principalmente de crianças, idosos e indivíduos com baixa imunidade. Segundo dados do Ministério da Saúde, de 2000 a 2011, 42.067 pessoas foram contaminadas com protozoário no Brasil e 2.704 morreram em decorrência da doença, o que indica que a cada 15 contaminados houve uma morte. A transmissão acontece entre pessoas ou animais, mas os cães são considerados os principais reservatórios do problema nos centros urbanos. A contaminação é causada pela fêmea do inseto, popularmente conhecido como mosquito palha ou birigui, que se alimenta de sangue. Ela pica o cão ou a pessoa infectada e, ao picar um ser sadio, faz com que o protozoário entre na corrente sanguínea e migre para os órgãos viscerais, como o fígado e baço. O problema era considerado um mal de áreas rurais, mas agora se alastra para os centros urbanos e especialistas cogitam de que há risco de infecções na capital paulista, em razão do grande número de cães e dos ambientes propícios para o seu desenvolvimento. E agora, voltando aqui no estúdio, Dr. Rogério, o caso do Mauro, né, da família do Mauro, é um tanto quanto delicado, né? É claro que, bom, eu tenho a minha opinião formada sobre esse tema, mas eu vou tentar ser o mais imparcial possível. Nós temos a questão, o lado do amor, do apego que nós temos pelos nossos animais, que são, como o próprio Mauro disse, membros da família, né? E temos a questão da saúde, né? Onde que entra, quem que é o culpado? Porque o Mauro estava dizendo que a cidade de Tupã, a prefeitura de Tupã, quer retirar a cachorrinha, a Babi, da casa dele para sacrificar, da casa da família dele para sacrificar. Ou seja, eles querem acabar com um foquinho lá, um pontinho no meio uma gotinha no meio do oceano, né? Em vez de pulverizar, o que seria o correto nessa situação, doutor Rogério? Bom, obrigado antes pelo convite. O assunto é delicado, mas vamos entender assim. É uma doença, nós estamos falando de saúde pública.
Se nós estamos falando de saúde pública, envolve toda a população brasileira neste assunto, inclusive fauna e flora. Tá. O grande problema desse país é que a gente não toma conta da saúde pública. E aí os vetores acontecem. Seja da dengue, que todo mundo hoje conhece, que é um animal, e pode ser comparado à leishmania. Por quê? Porque é o mesmo caso. Né? Na dengue, se a gente comparar com os animais, nós deveríamos matar todos os humanos que foram picados pela dengue, pelo mosquito da dengue, porque é o mesmo caso. Eu não chegaria a dizer que o Brasil é o único país, porque, nossa, o mundo é muito grande. Agora, existem profilaxias indicadas para o assunto. Existe a coleira contra essa doença, existe vacina, só que o Brasil optou por adotar o mais simples. Sacrificar. Como sempre. Como sempre. Então, não é uma ordem da prefeitura, é uma ordem da Vigilância Sanitária, que é um órgão da prefeitura, que é ligado ao Ministério da Saúde. Que o Ministério da Saúde orienta e diz o seguinte: teve vetor, o vetor apareceu, você deve, primeiro, noticiar. Então, o veterinário, quando recebe um caso desse, ele é obrigado, segundo uma resolução do Conselho de Medicina Veterinária, a noticiar para a Vigilância Sanitária, que noticia a Brasília. Então, é um caso, primeiro é o Estado, depois a Brasília. Tá. Então, é um caso que todo mundo lava as mãos e ninguém resolve o problema. Né? E a única profilaxia é sacrifício. E isso está errado. Quer dizer, no caso do Mauro, eu não sei se eles fecharam o perímetro. A ordem é esta: você identificou, você abre um raio, se eu não estou enganado, de 1,5 km, e aí começa a pulverização no entorno. Isso foi feito na cidade de Tupã? Não, isso não foi feito. Inclusive, a cidade de Tupã, ela está com um problema de dengue e esse caso de leishmaniose. Até esses dias me ligaram para a gente lá, falaram que escutaram na rádio, já estão com 8 casos na cidade. É uma cidade pequena. Né? Você sabe quantos habitantes? Acredito que é em torno de 40 mil habitantes. Não tenho certeza desses dados, não mas é tão pequena. É pequena. E o caso, por exemplo, a casa, eles moram no centro da cidade, do lado tem um terreno baldio, com sujeira, restaurante que joga sujeira direto lá. Foi pedido para a Vigilância Sanitária fazer uma limpeza, alguma coisa, mas nada. Eles querem o cachorro, né? O grande problema é esse. Então, você veja que não é um caso desse mosquito, é profilático. Ou seja, você não trabalha no sanitarismo, você não ensina crianças a lavar a mão, você não ensina que jogando lixo ao chão você vai trazer zoonoses. É uma questão cultural. Exato. Né, então, ou o Estado começa a educar e entender e agir de forma, identificou, pega esse animal, vamos tratar. Agora, eu sei que está sendo bem complicado, porque o Mauro disse que dia sim, dia não, eles batem lá na porta lá da sua sogra para querer retirar a cachorra, né? Eles ligam, tá? E quando não ligam, eles vêm, batem na porta. E a gente está tentando protelar o máximo possível para tentar ver um tratamento, alguma coisa, alguma forma de tentar resolver isso sem o sacrifício, porque a gente é consciente, se tem que sacrificar da melhor maneira possível, mas isso é só no Brasil, então isso deixa a gente indignado, porque se tem tratamento em outros lugares, é complicadíssimo. Não, além do tratamento, o Dr. Rogério comentou agora um pouco no começo da entrevista que existe também vacina para esse problema, para a leishmaniose, né? Existe, mas aqui no Brasil nós não temos isso, pois né? né? Tudo porque ainda não houve o interesse de alguém desenvolver essa vacina no país e nem de importar essa vacina, né? Ou aquele negócio, eu não sei, eu sei que existe na Europa um tratamento e que é muito mais muito menos custoso do que o custoso de você pôr caminhões na rua, fazendo a pulverização, contratando gente, a gasolina na rua. Só que, Priscila, lamentavelmente, nós vamos bater em alguns interesses, que não só o problema dos animais. Com certeza. Pode falar. Eu queria saber, por exemplo, e o nosso direito de poder tratar? Onde que fica? A gente tem esse direito? Claro que tem. É aí que o cidadão brasileiro ainda não entendeu que tem que ir, tem que procurar profissionais, tem que procurar defender o seu direito. O Estado, o Estado somos nós. Isso não sou eu que estou dizendo. Desde a Revolução Francesa nós dizemos isso. Então, puxa vida, procure um juiz. Por que o promotor da cidade não fez isso ainda, eu não sei.
porque ele deveria fazer isso. É uma questão muito delicada, sabe? Para os dois lados. Tanto para o lado do cachorro, né? De quem tem o cãozinho e gosta do animal, quanto também, tanto quanto quem não tem cachorro. Por exemplo, eu tenho cachorro, eu amo cachorros. Não é à toa que eu faço esse programa, mas eu também tenho uma filha. Sim. Agora, eu fico pensando agora eu vou me colocar um pouquinho no outro lado da moeda, tá, Mauro? Vamos supor que eu descubro que a minha vizinha, o cãozinho dela tem leishmaniose. Eu vou ficar apavorada de imaginar se um mosquito vai lá, pica esse cachorro e pica a minha filha. Claro, você vai ficar... Então, assim, a gente tem que também pensar no outro lado da... A consciência... é claro, eu ficaria com problema. Agora, quem é que tem que me dar essa segurança? É o Estado, né? É o Estado, é a prefeitura. Pois é, e o Mauro disse que a prefeitura de Tupã, né? Como é que chama o prefeito de Tupã? Gaspar. Gaspar, ô seu Gaspar. O Mauro disse que a prefeitura de Tupã não fez nenhum tipo de pulverização. Ele comentou que tem um terreno baldio, que é cheio de sujeira, né? Sujeira atrai mosquito. Então, não fazem nada, eles só querem ir lá e retirar a cachorrinha. Eu entendo a preocupação de querer tirar a cachorrinha. Eu entendo isso, Mauro. Mas, por outro lado, eu falei que eu ia tentar ser imparcial, eu já vou não vou quebrar o que eu prometi. É claro que essa cachorra tem o direito, vocês têm o direito de, sei lá, pegar essa cachorra, de repente trazer para cá, para São Paulo, não sei, para a capital, procurar um tratamento, procurar alguém que abrace a causa, né? Isso daí é legal. Ele pode. É legal a prefeitura ir lá e arrancar a cachorra do Mauro? Não, ou ele não pode, pode. Ou ele pode ser contra e trazer para cá a cachorra? Vamos lá. O que acontece? Por que eles agem desta forma? Eles têm uma orientação. Se você diz, não vou entregar, você cai numa tipificação penal de proliferação da doença, vamos dizer assim. De não querer entregar o Exatamente. É a mesma coisa da pessoa que está portando um vírus letal e que se envolve na população. Se fosse um membro da família, doutor Rogério? Pois é, né? É isso que eu pergunto. Quer dizer, se fosse um ser humano, a gente vai entregar também? Então. Se pegar a gripe aí... A gripe do porco. Várias viroses aí que nós temos, o ebola. Se a gente... Então, minha filha, ela vai sumir, vamos sacrificar. Manda para Marte. Então, quer dizer, não é esse o problema. A gente tem que trabalhar com solução, né? Então, que alguém ajude esse prefeito, que a Secretaria do Estado ajude esse prefeito, que faça-se as pulverizações, né? Para a coisa não degringolar. Eu te digo, se eu tivesse uma filha vizinha e soubesse que o Estado vai acompanhar, vai tutelar esse animal, vai quarentenar esse animal primeiro para saber se desenvolve ou não a doença. Pois é, então ela é passível de tratamento. Ela pode viver muito bem num lugar onde ela não seja vetor. É uma raça pequena, ela tem 7 anos, pode viver aí mais uns 10 anos. Elas temem o Estado porque elas não sabem que elas são o Estado. O governador só está lá porque nós votamos. Agora as pessoas estão... talvez agora acordando. Talvez acordando. Esses 20 centavos deram pano para manga, né, doutor Rogério? Graças a Deus, né, se acorda, né, nesse país, porque não é possível mais haver tanto desmando. E nós, como eu havia comentado com você, nós somos criados para respeitar a norma. Sim. Então ninguém quer discutir com o prefeito. Eu não acho que o prefeito ele é um assassino. Ele não faz isso porque ele quer, ou o médico veterinário, ou quem está coletando esse animal está seguindo uma doutrina. Só que essa doutrina é contra a vida. Então, quando nós vimos nessas manifestações, por exemplo, um PM pegando o revólver e jogando no meio da fogueira e se virando contra a tropa, veja, até em guerra, você pode desobedecer o seu comandante se você entende que aquilo é injusto. Então nós precisamos de encher os olhos, né, de lágrimas. É muito bonito mesmo. Agora, doutor Rogério, o senhor mesmo disse agora há pouco que vou ser o advogado do diabo, né? Então, assim, voltando um pouquinho para esse lado, Mauro, eu quero que a Babi venha pra cá e tenha tratamento, tá? Sim, eu quero ser justo e fazer uma coisa de acordo que não vai também prejudicar ninguém. É isso com certeza, é uma coisa consciente. Essa cachorrinha, o que eu digo é o seguinte, nós precisamos provocar o Estado. A ameaça é que vão lhe processar, porque é o máximo que podem fazer. Ele pendurar na cruz e isto ainda parece que o Estado não se julga tanto para isso. Então o que ele vai fazer? Eles tiraram o cachorro daqui.
Então, a sua orientação é fazer o quê? Abrir um processo? Então, tirando a cachorrinha de lá, essa cachorrinha hoje ela está sendo vista como uma ameaça para a cidade de Tupã, né? Agora, tirando a cachorrinha de lá, o problema vai ser resolvido? Não. A única e exclusivamente nós vamos ter um vetor que saiu. Agora, é garantia de que o vetor não vai existir? Não. Continua o problema. Por quê? Porque não há profilaxia. E eu soube, através do Mauro, que a dona, a sua sogra, né? Ela, inclusive, foi para o hospital, ficou uma semana hospitalizada, né? Devido a essa pressão que ela está sofrendo da prefeitura. Sim, mexe com o emocional e tudo, né? Porque hoje o animal está inserido na família. Agora, o caso que eu fico indignado é o seguinte, como você falou que o Estado ameaça, realmente eles já ameaçaram a gente. Só que a questão... qual é a responsabilidade do poder público e de cuidar dessa infestação de mosquito que está acontecendo? Essa pergunta ele vai responder daqui a pouquinho, porque agora nós vamos para um breve intervalo. Não saia daí, Ultracão, hoje super polêmico, falando sobre leishmaniose. Ultracão volta já. Amigo cão, amigo. Saia daí, Ultracão volta já. Eu amo meu cachorro, porque ele é lindo. Língua de fora, avança, levanta. Isso aí, Ultracão está de volta. Para você que ligou a televisão agora, olha só, o programa hoje trata a questão da leishmaniose. Cães portadores da leishmaniose devem ou não serem sacrificados? Pois é uma questão bem polêmica. Eu já dei aqui, eu já falei que ia ser imparcial, mas não fui, já dou aqui a minha posição. Não acho que os cachorros têm que ser sacrificados, eles precisam sim de tratamento. Bom, estou aqui com o Dr. Rogério Gonçalves, advogado, Mauro Bertolino, que trabalha com a gente aqui na Ultrafarma, editor, cinegrafista, veio para contar a história dele e é proprietário da Babi, a cachorrinha que tem leishmaniose. Bom, voltando aqui ao assunto, antes do intervalo, o Mauro fez uma pergunta muito interessante. A sua pergunta foi, né, se a prefeitura de Tupã está querendo retirar a cachorra, sacrificar a sua cachorra lá na cidade de Tupã, ao mesmo tempo, eles que seriam os responsáveis em acabar com esse problema, né? Faz a sua pergunta, eu achei muito interessante e até deixei para a professora no bloco. Foi o que a vigilância... A gente fez várias questões para a vigilância sanitária, eles falaram, se a gente não sacrificar, a gente vai responder criminalmente por isso. Então, a questão que vem é a seguinte, essa responsabilidade não seria do Estado, do município, em cuidar de não proliferar os mosquitos, tanto quanto a dengue, quanto o mosquito palha? Vamos lá. Então, nós temos algo que se chama SUS, Sistema Único de Saúde. Então, o Sistema Único de Saúde, ele pressupõe que a federação tem 3 entes, o município, o Estado e a União. Então, quando acontece um caso deste, o município, a prefeitura, acaba sendo a responsável por agir, ok? Ok. Se você tem um animal com um vetor de uma doença, tá? E você não cumpre a determinação da autoridade, que é a recolha desse animal para sacrifício, você vai estar desobedecendo uma autoridade, então você está sujeito a uma penalidade, a responder por um crime. Mas não tem nenhuma lei, não tem nenhuma lei que ampare o outro lado? Claro que tem. Então, por quê? Embora eu não goste, mas é verdade, nós temos o direito de propriedade constitucional. E o animal, até no Código Civil, ele é uma coisa, ele é um bem. Então, se ele é um bem, ele é tutelado. E você pode pegar do seu bem e dispor da sua propriedade dentro dos limites de não agressão, da forma como você quiser. Então, se você quiser pegar o seu animal e submetê-lo a tratamento onde existe tratamento, porque existe tratamento, é uma mentira dizer que não existe. Tá? Por que então a gente não sacrifica todos os humanos que têm dengue, por exemplo? Exatamente, tá? É isso que a gente estava falando no intervalo. Eu me deparei muito com esse caso em Campinas, recentemente, há coisa de 2 anos, 1 ano e meio atrás, quando eles mataram com outra doença, por causa da febre maculosa, que deu lá num parque em Campinas. E mataram todas as capivaras. Porque eu tinha conseguido eliminar aqui em São Paulo, quando eles descobriram, eles mataram à noite. Mas a questão do cachorro é ainda pior, doutor Rogério. A capivara, não estou dizendo que a capivara não tem direito de tratamento, mas a capivara tá lá no mato. Não era nem local, né? Não era nem local para estar num parque. Né? Pois é, não envolve aquela questão emocional, uma família. O Mauro mesmo disse, quando tem criança, tem uma idosa, né? A sua sogra tem quantos anos? Sim, acho 70 e poucos. A situação da vida é terrível.
Todos os animais têm direito, tá? Exato. Desde do que tá lá no meio da selva até o que tá dentro da nossa casa. Sim. Só que o que tá dentro da nossa casa, que a gente tem a possibilidade de oferecer um tratamento e a gente tem aquele carinho, a gente ama esse animal como sendo um membro da família, né? A gente tem que ter esse direito de cuidar, de tratar, Mas de é oferecer isso um que eu tratamento. lhe digo. Então, assim, quando você tem direitos conflitantes, quem pode julgar isto é só um poder judiciário. Então, Mas o caso da Babi tem que ir para o Poder Judiciário, então? se eles optarem por essa situação, o que eu digo para você? Retire esse animal de lá por 2 motivos. Por conta da saúde do animal, que hoje ele pode desenvolver a doença lá, voltando a ser picado, ou sei Até lá. porque já que a cidade não tem A nenhum cidade não cuida, controle, né? Exatamente, Prefeito porque a de Tupã, responsabilidade Oscar, né? era... Gaspar. Seu Gaspar. Seu Deveria Gaspar. fazer a profilaxia, que é limpeza de terrenos públicos. Sim. Seu Gaspar, todo e E a mundo. os dengue também, criadores que tá, de animais. tá vários casos de dengue também. Qual que é o Então, partido dele? Eu não tenho certeza, mas acredito que é PMDB. Pois é, seu Gaspar, se não estiver assistindo esse programa, eu vou mandar para a prefeitura o link do programa. Vai chegar até ele. De algum jeito vai chegar. O que eu não entendo Agora, é que... outra questão que eu acho que é um direito nosso, por exemplo, de vir a vigilância sanitária levar, a gente não sabe como é que vai ser sacrificado, nada, o que eu quero levar no meu veterinário de confiança. Se tiver que sacrificar, fazer da melhor maneira possível, que seja indolor, fazer do jeito que eu acho que tem que ser, porque a gente vai levar, como é que vai ser feito, ninguém sabe. Veja, o caso é o Complicado, seguinte, né? Eles querem eu simplesmente entendo... retirar como se fosse um saco de lixo. Então, eu entendo a situação assim. Da mesma forma que eles hoje têm uma orientação, você tem outra. Tá? Então, esse é o meu direito de me colocar contra uma norma. Eu não estou afrontando ninguém, eu não estou discutindo, desrespeitando ninguém. Eu só estou dizendo, o meu direito também vale. Então, eu posso fazê-lo valer. Então, trago para tratamento onde tem tratamento. E nós temos alguns locais no Brasil que fazem o tratamento. Ocorre que os veterinários, aí é um outro problema. Eles têm medo. Tá? Tem medo por conta do processo disciplinar de dentro da sua própria categoria, o que também é uma ignorância. Então, é esse o caminho. Mas, escuta, se existe um doente, você vai deixar ele piorar? Não, você vai ter tutela dessa doença. Então, vamos tutelar. Ah, não tem cura. Tá ótimo, não tem cura, mas tem acompanhamento. Tá? Ou a gente mata todas as pessoas que têm câncer. Então... Olha, gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. O Dr. Rogério, ele vai continuar no estúdio do Ultracão, o programa não acabou, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho, Mauro sai, vem outro convidado, o Dr. Rui, que é da Vigilância Sanitária, o papo vai esquentar ainda mais. E nós voltamos daqui a pouquinho. Mauro, muito obrigada. Agora o Mauro vai mudar de lado, vai gravar, gente. O Ultracão volta já. Não saia daí. O programa Ultracão volta já. Tem que dar meio do show cachorrinho, senão ele chora. Pois é, panda soltando os cachorros. É isso mesmo, afinal de contas, hoje o Ultracão está muito polêmico. Nós estamos falando sobre a leishmaniose. Cães portadores da leishmaniose devem ou não serem sacrificados? E agora, para este segundo bloco, nós ainda estamos com o Dr. Rogério Gonçalves, advogado, mas nós temos um convidado novo, que é o Rui de Andrade Damenheim. Ele é especialista em saúde pública e vigilância sanitária e é diretor da Embravisa. Seja muito bem-vindo aqui no programa do Estúdio do Ultracão. É um prazer. Bom, então agora eu vou falar primeiro com o Rui. Rui, a questão da leishmaniose, né? Como que a vigilância sanitária se impõe a esse respeito? Na verdade, existem algumas regras, né? A leishmaniose é uma doença infectocontagiosa, transmitida por um protozoário, que através de um mosquito que pica o cachorro acaba se transformando num reservatório desse protozoário e pode haver uma contaminação. E isso é uma questão extremamente polêmica mesmo, porque existe uma recomendação tanto do Ministério da Agricultura como do Ministério da Saúde que nesses casos os animais sejam sacrificados. E sacrificar um animal que a gente tem uma relação afetiva é uma coisa um tanto quanto complicada. Sim. E existe aí também uma questão que esse sacrifício dos animais ele não se mostra também uma questão tão efetiva no controle da doença, na verdade. Né? Existem outras medidas que podem e devem ser tomadas no sentido da prevenção da doença. Né? Porque, olha, existe uma vacina, né? Existe uma vacina. Ela é aplicada aqui no Brasil? Ela é aplicada no Brasil. Ela tem, veja, ela é disponível, ela está disponível no Brasil. Porque
de acordo com o que eu pesquisei na internet, o que nós conversamos no primeiro bloco, né, é que essa vacina não é encontrada no Brasil. Olha, então tem. A notícia que eu tenho é que ela é encontrada no Brasil. É lógico que ela não é disponibilizada de uma forma pública, mas existe. Existe hoje em dia o mercado PET, ele se desenvolveu muito nos últimos anos. Então você tem até a questão dos repelentes de insetos, coleira, animais, né? Coleira. Que é uma coisa importante, que evita, porque se não tiver o contato do mosquito com o cachorro, não vai haver o contágio. E é lógico que da mesma forma que o mosquito pica o cachorro, pica o homem também. Então, veja, é uma coisa meio assim. E existe, então, essa questão da prevenção, de você prevenir, quer dizer, com medidas sanitárias ligadas mais ao meio ambiente, de você evitar a proliferação desses mosquitos, e aí vem aquelas recomendações já típicas, que, tipo no controle de dengue, evitar água parada, evitar, enfim. Como que é a reprodução desse inseto? Todo o mosquito, seja ele qual for, ele tem um ciclo na vida. É a água, ele precisa da água para que o ovo se desenvolva e aí se transforme no mosquito, né? Tá. Rui, você falou agora há pouco na questão de prevenção, você falou na prevenção, assim, do cachorro, né? Repelente, coleira, vacina. Agora, como que a saúde, né, tem que agir? Pulverizando? Como que deveria agir? Exatamente, as medidas que eu falei do controle ambiental. Da mesma Quais forma, são essas medidas? São basicamente as mesmas medidas que você utiliza para o controle da dengue. Fazer a falou água produção parada, de inseticida, remover focos de procriação desses mosquitos. Quer dizer, são medidas de evitar entulhos e locais que vão acumular isso. São Isso está sendo feito? Olha, é feito, mas talvez não com a eficiência que deveria ser feito. Tanto é que você vê que a gente tem todo ano notícias de casos de dengue, nós temos de leishmaniose, quer dizer, é lógico que a gente sabe que é importante que as pessoas estejam atentas realmente a isso. Eu acho que o grande objetivo dessa nossa conversa é alertar as pessoas que têm os animais no sentido de prevenir, quer dizer, você usar a coleira, você usar um produto que hoje em dia nos pet shops são vendidos, quer dizer, que são repelentes de mosquito. É importante você usar isso para você prevenir e cuidar do seu animalzinho, né? Sim. Agora, doutor, desculpe, não, Priscila, tudo bem, pode falar. Mas assim, doutor Rui, o senhor tem experiência, como foi dito agora para nós, assim, formalmente, de tratamento desse problema dentro do órgão público. Certo. E aí, quando a gente foge do particular, porque o particular ele pôr a coleira, ele pode realmente, a vacina está disponível, ela está disponível no mercado, mas não em larga escala para a saúde pública. E aí a gente bate na saúde pública. Sim. Quer dizer, quem tem responsabilidade é o Estado. Por que essa prefeitura que tem esse problema, no caso, diante do SUS, se ela noticia, por que ela não pede a profilaxia? Qual é o raio que se abre quando se encontra um foco? Existe um raio, né, de pulverização. Isso é muito variado, porque assim, existe um perfil epidemiológico da doença, tá? Então você tem regiões, por exemplo, onde um exemplo clássico que teve foi em Brasília, né, no Distrito Federal, onde você teve um surto muito grande, tá? E aí os cuidados são maiores. Então aí você aumenta esse raio porque você tem um número de casos bastante grande. Agora, eu acho que a sua colocação é perfeita. Eu acho que o poder público tem que sair na frente na questão da prevenção. Não adianta a gente ficar atrás. Só que, infelizmente, eu posso falar porque eu já fiz parte do poder público, tá? Realmente existe uma falta muito grande de estrutura. Então, eu sempre defendo, assim, eu acho que as pessoas que estão trabalhando, que estão na ponta lá fazendo o seu trabalho, merecem todo o elogio, mas elas também são vítimas da falta de estrutura que deveria se ter e não tem, né? Então, o que acontece é que você está sempre apagando incêndio. Quer dizer, na hora que você estrutura. O fato de jogar um inseticida, pulverizar um local, não tem isso no Brasil? Veja, basta você pegar, para quem mora, por exemplo, aqui em São Paulo, você passar, por exemplo, nas marginais. Você vai ver que, por exemplo, todo aquele mato que existe lá, aquilo lá deveria ser podado de tempos em tempos, assim como em umas praças, entendeu? Quer dizer, os espaços públicos deveriam ser melhor cuidados, né? Então, a gente sabe que é lógico que isso é uma coisa importante, porque, assim, cada um tem uma responsabilidade. Sim. A responsabilidade também é das pessoas, no sentido de não deixar focos de criação na sua casa. Isso é claro. Mas não quer dizer
que, por exemplo, nos laguinhos das praças públicas da prefeitura não vá haver isso. Quer dizer, então, é uma responsabilidade bastante compartilhada, é mútua. Quer dizer, é o que eu acabei de dizer aqui, ou seja, se o Estado tem a sua responsabilidade, o particular também tem, o cidadão também tem. Se eu preciso lavar a minha caixa d'água para que não prolifere, eventualmente tapá-la direito, para que não prolifere ou que não seja um criadouro de um mosquito, a mesma coisa se repete com relação ao mosquito que transmite a leishmania, que não é só o mosquito palha, né? Sim. O mosquito palha ele é só mais conhecido, isso, né? São outros tantos, quer dizer, então a gente precisa atacar o problema. Qual é o problema? O problema é sanidade, é saúde pública. Se a gente não trabalhar saúde, educação de saúde pública, lavar as mãos, ir ao banheiro, limpeza. No caso que nós estamos tratando aqui, vizinho ao animal que está hoje com um vetor, do lado existe um terreno baldio. Foi requerido da prefeitura que limpasse o terreno. Não limpa. Não teve nada. Mas olha, eu acho que a gente está vivendo agora um momento, inclusive, até histórico, né? De reivindicação justamente por conta disso. Eu acho que se cada um fizer assumir a sua responsabilidade, fizer a sua obrigação, as coisas melhoram. O que não pode se ver é assim, a inoperância. É a ausência de responsabilidade. Todo mundo tem a responsabilidade. Eu tenho direito, mas é importante que você tenha deveres, obrigações. Agora, Rui, nós tivemos aqui no primeiro bloco o Mauro Bertolino. O Mauro Bertolino, ele é proprietário da Babi, uma cachorrinha que atualmente está em Tupã, interior de São Paulo. Essa cachorrinha, ela está com leishmaniose. Certo. A prefeitura da cidade, dia sim, dia não, vai na casa do Mauro, bate na porta, né, na casa da sogra do Mauro, e eles querem retirar a cachorrinha para sacrificar. Certo. Sua opinião sobre esse assunto, sobre esse caso, essa cachorrinha, a Babi, ela deve ser sacrificada ou ela merece tratamento? Olha, na verdade, o que acontece é o seguinte, todas essas situações, elas devem ser analisadas num contexto um pouco maior. Tem criança junto, não tem, quer dizer, né, junto que convive com esse cachorro, porque o risco, por exemplo, da criança se contaminar é muito grande, é muito maior. A criança se contaminar, o risco é muito maior da criança do que um adulto. Existem formas, existem tratamentos que podem ser feitos, alguns com resultado, outros com não, entendeu? Eu vejo essa questão de uma forma bastante clara. É que nem com o ser humano. Você vai sacrificar uma pessoa que está com uma doença séria? Exatamente, foi o que o Dr. Rogério falou. Ótimo, eu acho que assim, se a gente tiver a possibilidade de tratar, vamos tentar tratar. Até, essa questão é bastante polêmica, até na justiça, isso foi para a justiça, porque o Conselho de Medicina Veterinária, num determinado momento, ele considerou até uma infração ética o profissional que tentasse tratar o animal. Porque isso é um absurdo, porque, veja, vamos tentar, se você tiver com os cuidados, uma vez você sabendo que o animal é portador, você vai tomar os cuidados necessários e evitar um contágio. Muito pior é quando você nem sabe que o animal é portador. Sim, é verdade. E a gente sabe que a subnotificação é enorme. Exatamente, é sobre isso que eu quero falar com você. Rui, quais são os sintomas da leishmaniose? Olha, a perda de apetite, o animal começa a ficar com uma séria, uma moleza, assim, o pelo fica quebradiço, pode ocorrer episódios de aparecer alguns caroços. Unhas grandes também, eu vi? As unhas grandes e também um pouco quebradiças. Ele começa a ficar... Existe uma coisa, eu que sempre gostei de cachorro, sempre tive cachorro na minha vida, a gente percebe uma coisa que é assim, o focinho do cachorro, né? O focinho do cachorro geralmente é brilhante. Quando o focinho começa a ficar opaco, alguma coisa não está acontecendo bem, né? Então, são esses sintomas, sim, mas são sintomas que são particulares a outras doenças também, né? Então fica difícil. Tem que fazer exame de sangue. E como que é feito o tratamento? O tratamento, veja, como eu falei, a leishmania é um protozoário. Então, você tem medicamentos que vão combater o protozoário, tem medicamentos que são chamados medicamentos de suporte, onde você tenta aumentar aprimorar a defesa natural do animal contra essa doença. Então, muitas vezes, você consegue minimizar isso daí. Esse tratamento, ele controla a doença. Então, ele não elimina. O cachorro vai ser eternamente um portador de leishmaniose? Depende. Nós temos algumas questões, por exemplo, doenças humanas causadas por protozoário, que muitas vezes, se você tiver o medicamento correto, você elimina a doença. Sim, a pessoa vai lá, fica com dengue, faz o tratamento e tal, não tem mais dengue. Seria assim, mas veja, isso que eu estou dizendo, para doença para protozoário, por exemplo, você tem tratamento. É lógico que
cada ser vivo reage de uma forma diferente ao tratamento. Né? Vai ter situações em que o animal vai ficar bem, vai ter situações que o animal não vai ficar bem e vai a óbito. Isso, infelizmente, isso é inerente à questão biológica. Né? Esse tratamento é muito demorado? Aí é que tá. Varia contínuo, também, né? do grau de resposta que o animal vai apresentar a esse tratamento. Quer dizer, pode ser mais demorado ou menos demorado. Agora, né? O popularmente conhecido mosquito palha, Sim. ele vai lá, pica o cachorrinho, pica o ser humano. Quais outros animais que ele pode contagiar? Olha, tem um número bastante grande. Gato pode ter leishmaniose? Gato não. Gato não? Gato, pelas informações que a gente tem, tem, o gato não tem leishmaniose. Por isso que gato tá? tem 7 vidas. Tá vendo? Só ele é resistente a isso. Agora, é o que eu digo. Vários animais podem ter. Galinha, Cavalo. pode ter cavalo, pode ter. Quer dizer, Deixa eu ver, animais domésticos, né? O que nós temos de animais domésticos? Coelho pode o coelho pode desenvolver também. Ele também pode ser vítima da picada do mosquito palha e aí ficar um reservatório. É praticamente o mesmo tipo de É porque o que a gente não tem é notificação. Porque um coelho, uma galinha, muito dificilmente passa na mão de um veterinário para coleta de sangue. Infelizmente, veja, eu posso dizer isso, eu falo isso, não falo com nem um pouco de alegria, não, eu falo isso com muita tristeza. A epidemiologia no Brasil, para o ser humano, ela é muito falha. Tá? Os dados, imagine na área veterinária, tá certo? Quer dizer, então, a gente sabe que as coisas são muito jogadas, entendeu? Tem tantos casos. Se fala que tem 1000, pode constar que tem 10.000, entendeu? Sabe? Porque eu digo assim, é uma questão de direcionamento administrativo, econômico, de você realmente colocar recursos para que você possa fazer. Então, os laboratórios, por exemplo, de análise que vão detectar ou não a doença, são mínimos. Demora demais. Nós estamos vivendo uma epidemia, uma nova epidemia da gripe H1N1. E quanto tempo que demora até se diagnosticar? Porque você não tem laboratório, você não tem, não tem aquela infraestrutura que é cara, é custosa realmente e que mas se você não tiver, é fundamental para que você tenha uma ação efetiva. Agora, Rui, você fala de estrutura, infraestrutura. Você acredita que o Brasil vai estar preparado com essa estrutura em quantos anos? Depende, olha, não é, veja bem, eu não quero... daqui uns 10 anos? Não, eu não quero, veja, eu acho assim, eu não quero ser... Quanto tempo estamos atrasados? Que vocês fiquem, que vocês acham que eu estou em cima do muro. Não é isso, eu acho que isso daí depende de vontade política e das pessoas começarem a cobrar realmente uma postura e acordar. Que agora já estão acordando. Veja, exatamente, porque veja, o que acontece é o seguinte, pode demorar 5 anos, pode demorar 10 anos, pode demorar 20 anos, 50 anos, depende, porque a população cresce, seja de pessoas, seja de animais, tá certo? As necessidades vão aumentando, a tecnologia vai aumentando. Então, hoje em dia, você vê, por exemplo, vamos falar um pouco da parte humana, só para você entender o tamanho do buraco. Hoje em dia, você pega qualquer programa de político, tá? Eles falam assim, vamos aumentar, eu vou pôr mais médico para aumentar a consulta. Não fala que cada consulta gera 3 exames, em média. Esses exames é uma pirâmide, gente, isso é matemática. Aí não é mais biologia, é matemática. Se uma consulta gera 3 exames, tá certo? Eu não posso fazer uma consulta hoje e falar assim, você vai fazer teu exame daqui 6 meses, daqui 1 ano, porque na hora que você for fazer, o quadro já mudou, vai ter que fazer de novo. Então, essa equação precisa ser melhor resolvida, tanto na parte humana como na parte veterinária, porque, veja, as dificuldades são muito grandes. Recentemente, nós tivemos um hospital público veterinário fundado, quer dizer, agora, isso daí deveria já ter sido instituído há muito tempo, até porque a população de animais de estimação que existe no Brasil é muito grande, e fica amigo, e muitas vezes o hospital hoje, infelizmente, ainda, coitado, está infradimensionado. Exatamente. Porque não tem... Isso para nós falamos em São Paulo, né? Porque os centros de controle de zoonose do Brasil todo, eu os defendo enquanto técnica, é necessário, toda a prefeitura deveria saber que tem que instituir. Nós temos que destruir esse mito de que o CCZ é inimigo da população, ele é amigo da população, ele é necessário, só que ele precisa de estrutura.
estrutura, Claro. tá? E precisa de autonomia, precisa de recurso financeiro, tá? Para existir. E aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos um centro de controle de zoonoses de qualidade. Ah, mas tem problemas. Sim, qualquer lugar que nós olharmos vai ter maus profissionais. Claro. Mas que sejam a minoria. Agora, uma coisa importante, aí é uma recomendação que a gente faz, eu faço isso com outro profissional de saúde pública, que as pessoas têm que ser chamadas também à responsabilidade de não abandonar os animais. Que hoje em dia, a quantidade de animais abandonados é uma coisa... Pega um cachorrinho como se fosse um vasinho de planta. Um brinquedinho, cansou, joga fora. Só que o bichinho vive. Quer dizer, então, como é que um animal desse vai poder sobreviver numa condição totalmente hostil? E aí vai ser muito complicado. Agora, Rui, você tem dados assim em relação à quantidade de casos de animais que são recolhidos pelos CCZs, animais infectados pela leishmaniose? Isso daí você tem essa informação? Olha, esses dados eu não tenho, eu posso te assegurar que, assim, pode ser, lógico que vai ter pessoas muito melhor preparadas e com mais informações do que eu, mas nenhum dado pode ser levado 100% a sério. Você acredita que eles camuflam Não é que camuflam, a própria... o fato da gente... Diagnosticou, sacrifica, pronto, o fato camufla. de transmitir essa informação de que vai matar o meu bicho se ele tiver infectado... Não. Digo animais recolhidos pelo CCZ, recolhidos da rua. Bom, mas aí ninguém registra. Isso, infelizmente, não há registro. Ser muito difícil. Porque hoje em dia os CCZs fins... não podem mais sacrificar os animais que estão, claro, estão saudáveis. Sim. Porém, os que... Nesse caso, existe eles vão sacrificar se pegaram exatamente. Existe ordem, acontece. Agora, em números, não existe. Porque nós podemos falar em São Paulo. São Paulo talvez, eu não conheço, mas talvez tenha controle. Mas em Imbu, esses lugares, eles cidades nem estrutura. O veterinário, por vezes nem é regular, né? Exatamente. Passa 2 ou 3 dias no lugar, ele não é um funcionário regular no setor. Eu volto a bater na tecla, sem querer ser repetitivo, que a falta de estrutura desses órgãos é que acaba ocasionando uma série de desmandos e muitas vezes de uma matança indiscriminada que, detalhe, não leva a nada, né? E a imagem, Rui, é da matança, passa para o protetor o quê? Ou para o proprietário de animal. Meu cachorro vai... Ou abandona... Tá? Isso. Tá? Joga o problema fora. Exatamente. Tá? Ou faz, omite. Né? Omite, o que é pior. Muito pior. Eu acho que casos camuflados tem bastante, viu? Agora vocês me dão licença que eu quero dar um recadinho pro pessoal de casa sobre a revista Ultracão, que pode ser adquirida gratuitamente nas lojas da Ultrafarma. Basta você ligar para 0 prestadora 11 5591 1466. Faça suas compras, faça seu pedido que a revista Ultracão chega na sua casa junto com o seu remedinho. No site também, www.ultrafarma.com.br, você também pode fazer os seus pedidos. Bom, e agora eu vou conversar com a Stephanie Borcha, jornalista do Núcleo de Comunicação da Ultrafarma, que vai nos contar o que foi que o Sidney Oliveira escolheu para essa edição aqui, que eu já sei que está demais. Olá, Stephanie, tudo bem? Oi, Pri, por aqui tá tudo ótimo, porque, claro, tem revista Ultracão, e se tem revista Ultracão, tem novidade. O seu Sidney separou um monte de matérias interessantes nessa edição 16, e hoje eu vou falar sobre um problema que com certeza você já viveu com o seu cãozinho. É aquele complexo, aquela compulsão por lamber, coçar, a patinha principalmente. Olha, isso pode ser um problema sério e pode causar danos. E você sabe como evitar isso de acontecer? Leia o Ultracão dessa edição. Obrigada, Stephanie. Eu quero mandar um beijo para todos vocês aí do Núcleo de Comunicação da Ultrafarma. O Danilo Valdir, o Luiz, a Elaine Roncoleta, a Marli Sena, a Vanessa. Todos vocês, olha, sintam-se beijados e lambidos pelos cachorros. Eu também quero deixar um recadinho que aqui na revista Ultracão você pode participar da promoção Cultural Vida de Cão. Basta você escrever uma carta e mandar uma foto do seu cachorrinho e mandar para o site www.ultracão.net. Você conta a sua história. Se a sua história for selecionada, o seu cachorrinho pode sair aqui na revista. Olha, imagina que legal, que orgulho você ter o seu bichinho estampado na revista Ultracão. Então, participe dessa promoção que está, olha, bombando na net. O programa também ele pode ser visto novamente nesse site, viu? ultracão.net. Eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Rogério Gonçalves, advogado, do Rui de Andrade, Damenheim, né? A pronúncia? É difícil esse povo vir aqui com cada nome.
que é da Embravisa, é da Vigilância Sanitária. Eu quero também pedir para você deixar o seu e-mail, o seu contato. Claro, com certeza. Nós temos o nosso site, né, que é o www.embravisa.com.br. Lembrando que o nosso Embravisa é com N de navio, porque é a abreviação de instituto. Então nós temos também, para quem está nas redes sociais e quiser curtir a nossa página, basta digitar Embravisa, que vai aparecer lá a nossa página. Nós temos sempre para poder conversar com as pessoas. Estamos à disposição. Quem quiser entrar em contato com a gente, no site já tem o nosso e-mail, nossos telefones. Fiquem à vontade que a gente puder colaborar com as pessoas no sentido de orientação, nós estamos à disposição. Ótimo. Doutor Rogério, qual é o seu contato? Obrigado, Priscila, mais uma vez, agradecer a todos. Meu site, né, direitoanimal.com.br, tem o meu e-mail, quem precisar, estou à disposição, e no próprio programa, né, que vier para você, vem para mim. Tá certo, isso aí. O e-mail do programa é ultracão@ultrafarma.com.br. Aproveite também para curtir o programa Ultracão no Facebook. Como eu já falei, o programa pode ser revisto no site www.ultracão.net. Continue com a programação da Ultrafarma. Semana que vem a gente volta com muito mais Ultracão para você. Até lá! And the girls